Boa noite, José Paz. Boa noite para você que está em casa curtindo a TV Gazeta. Olha só que dupla maravilhosa que está aqui comigo no estúdio hoje. Nosso tetracampeão Paulo Sérgio, o super comentarista Alex Miller. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Kelly? Mas hoje temos muito assunto para falar aqui, mas antes gostaria de chamar o repórter Marcelo Bazeggio, que começa o programa trazendo informação quentinha para nós. Boa noite, Bazeggio. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O Corinthians, enfim, volta a entrar em campo hoje às 9h30 da noite contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Foram 10 dias de pausa, para a data FIFA, e o Timão lida com 7 desfalques. Não vai poder contar com o atacante Caio César, por exemplo, Memphis Depay, Carrillo e Hugo Souza, que defenderam suas seleções na data FIFA. Então, tem muitos desfalques o Corinthians, mas, por outro lado, o técnico Dorival Júnior conta com o retorno de alguns atletas que vinham se recuperando de problemas físicos, casos do goleiro reserva, Felipe Longo, também de Matheus Pereira. Um provável Corinthians para enfrentar o Fluminense tem o Felipe Longo no gol, Mateuzinho na direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga, Bidu na esquerda. Meio campo com Alan, Matheus Pereira, André e Breno Bidon, e novidade na dupla de ataque, Yuri Alberto, e sem Memphis Depay, Jesse Lingard pode fazer a sua estreia pelo Corinthians, que não vence há 7 partidas, são 5 empates e 2 derrotas. Técnico Dorival Júnior bastante pressionado, mas a informação é de que, independentemente do resultado, ele permanece no comando do Timão, viu, amigos? Será? Porque se aparecer um dirigente falando eu banco, que ele fica, aí sim que ele não dura uma semana, mas tudo bem. Bom, Alex Miller, Paulo Sérgio, Corinthians chegando, não vence as 7 partidas aí, Dorival Júnior nessa pressão, Lingard pode estrear e muitos desfalques contra o Fluminense. O que a gente pode esperar dessa partida? Bom, jogo muito difícil, jogo muito duro, até porque o Corinthians sabe da força do Fluminense. O Fluminense teve alguns altos e baixos agora no finalzinho, mas é sempre uma equipe onde você tem que tomar muito cuidado. Agora, vamos esperar que o Lingard jogue, saia jogando e ver que condições nós vamos encontrar esse jogador. Até porque precisa ser testado e com um jogo grande. Né, Alex? Não adianta você pôr ele esse joguinho pequenininho, claro. Não. Põe um jogo grande para sentir logo, para ver se o jogador vai ir bem. Então é um jogo difícil, mas o Corinthians precisa pelo menos pontuar lá no Rio de Janeiro. A favor do Lingard tá essa data FIFA, que ele teve como possibilidade de se preparar, de treinar, entrar em forma, conhecer os companheiros, que é importante, tentar buscar algum tipo de entrosamento na comunicação, nos treinos dentro de campo com a bola também. Então esse tipo de jogo é um jogo que um jogador desse tamanho, que já disputou a Copa do Mundo, que tem experiência, é onde ele pode mostrar a que veio. E que não veio só para passear no Brasil e conhecer uma nova cultura, veio também para jogar futebol. Para o bem do Corinthians, claro que era uma necessidade, porque se o Corinthians tivesse 100 desfalques, com todo mundo à disposição, talvez ele começasse no banco. Mas pela necessidade, o Dorival tem que lançar a mão do Lingard. Agora tem uma pergunta. O Lingard, ele tem que colocar o atleta aos poucos, tipo, joga 25 minutos, joga um tempo, ou já tem que entrar jogando 90 minutos? Fisicamente parece que ele já está bem, né? Na realidade, tá treinando um mês, na realidade, nós estamos falando de um atleta que não chegou e na primeira semana jogou. Isso. Inclusive, nós tivemos um problema aí com a documentação do atleta. Isso foi muito bom para ele. Foi muito bom até porque ele deu para se adaptar, se aclimatizar com a cidade, saber aonde ele está pisando. Então, é um jogador que já chega com condições para jogar 90 minutos. Agora, pode ir no próximo jogo, que estamos aí domingo, aí dá uma pausa para esse jogador, põe ele no segundo tempo. Agora, para mim é um jogador que joga tranquilamente aí, se não jogar 90 minutos, 70 minutos. Eu acho também, eu acho que o tempo que ele já teve para trabalhar, para se preparar, não vinha em maratona de jogos, muito pelo contrário, né? Acho que a última partida dele foi, outubro do ano passado, então ele precisa de ritmo de jogo. Se ele já está fisicamente bem, treinou, participou de vários treinos durante essa data FIFA,
tem que jogar e jogar até quanto aguentar. Talvez ele não aguente 90 minutos justamente pela falta de ritmo de jogo e não por cansaço. Mas ele tem que se soltar e fazer de tudo para corresponder. E aí a questão do Dorival Júnior. O Corinthians está em 11º lugar na tabela, com 10 pontos, e o Dorival Júnior está pressionado pela ausência de vitórias. É justa essa pressão em cima do treinador? Bom, em relação aos resultados, é justo. Em relação aos resultados. Agora, uma pressão externa, por parte de conselheiros, de quem não gosta do Dorival, eu já acho totalmente errado. Agora, é um treinador que tem crédito. É um treinador que trouxe para o Corinthians o que muitos não trouxeram. Até porque muitos têm memória curta. Até outro dia o Corinthians estava para cair. E o Dorival chega e traz resultados importantes, traz títulos. Então, para mim, o Dorival tem crédito, não mexe com ele, deixa ele trabalhar. Agora, essa pressão que tem para cima do treinador, sempre teve. E tem que saber lidar com essa pressão. A pressão é normal no futebol. E quando um time desse tamanho fica 7 jogos sem vencer, é natural que a pressão aumente, né? Só lembrando, Paulo, que quem livrou o Corinthians do rebaixamento foi o Ramon Dias, né? Tanto é que o título paulista do ano passado foi com o Ramon Dias. Ramon e o filho. O Dorival também, o brasileiro passado, Ramon e né? Ramonzito, Brasileiro passado, então, o Dorival se salvou, foi temeroso também. Tanto é que, se você se lembrar, antes da final da Copa do Brasil, a gente falava, se o Corinthians perder a Copa do Brasil, no dia seguinte o Dorival será demitido. Então ele ganhou uma sobrevida com o título da Copa do Brasil. E aí esse ano ele ganha do Flamengo a Supercopa, mais uma sobrevida. Mas ele nunca teve 100% estável dentro do clube. Tá certo, tá errado? Aí mas cada um tem a sua opinião. Mesmo, né? O Corinthians é assim mesmo. Eu acho muito cedo para mandar embora o Dorival por conta dessa sequência. De qualquer maneira, não é surpresa. É algo que já vem sendo fomentado desde o ano passado. É só você pegar o que aconteceu no fim do ano. Sim. Bom, a quarta-feira também tem São Paulo contra Internacional lá no Beira-Rio. É hora de acionar a Marina Buffon com as informações do Tricolor. Boa noite, Marina. Como é que chega o time do Roger Machado para esse confronto, hein? Pressionado, né, Michele? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, esse jogo é lá no sul do país, no estádio do Beira-Rio, que não deve ter muito público, menos de 20 mil ingressos vendidos para essa partida, no retorno do Roger Machado, inclusive, para o último clube que ele teve antes do São Paulo. Ele foi demitido por maus resultados ali em setembro do ano passado, ficou esse período fora de outros clubes, estudando e, de fato, assumiu o São Paulo nesse mês. Inclusive, essa data FIFA serviu justamente para o Roger Machado conseguir colocar, pelo menos um pouco, as suas ideias ali, porque ele chegou com o carro andando, venceu 2 partidas, mas agora vem de 2 derrotas seguidas contra o Atlético Mineiro, quando ele perdeu o Lucas Moura, e depois contra o Palmeiras num clássico pelo Campeonato Brasileiro. Então, hoje esse jogo é importante para o São Paulo voltar a vencer, voltar a pontuar, é claro, e também encostar um pouquinho mais no Palmeiras, que está na liderança e só joga amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês a escalação oficial do São Paulo e comentar, é claro, todos os desfalques e possibilidades que o Roger Machado vai ter durante a partida. Michele. Beleza, Má. Alex Miller, Paulo Sérgio, Roger Machado, não vamos dizer que está pressionado? Eu digo que está. Mas de certa forma está pressionado, né? Já está pressionado. Não, porque não digo pressionado, mas há uma cobrança. Não, está pressionado sim. Tá? Você acha que pode perder cair, o emprego? Pode cair, não é possível, cair, Alex. Sim. Como, pode cair, Alex? Sim. E se ele cair, cai junto o diretor que trouxe. Esse é o clima dentro do São Paulo. Não é possível. Não estou falando que é. Não estou nem dizendo que eu concordo. Eu estou falando que é por conta de muitos movimentos internos que já ocorrem nos bastidores do São Paulo. A rejeição do Roger Machado foi muito grande desde o início. Não. E essas 2 derrotas seguidas já começaram aquela coisa de assim, tá vendo? Não falei que não ia dar certo? Parece ave de rapina esperando a carniça começar a feder ali, pra ir em cima e falar, eu tinha razão. Gente, isso é uma bomba. Olha, mas Roger ele mal Machado, chegou, não tem um mês. Eu acho errado também, mas que tá assim, tá. Corre risco de ser mandado Não embora. não digo hoje, mas em breve sim. Se ele não mostrar uma reação no trabalho e nos resultados, principalmente, não vai demorar muito. Mas uma vitória hoje alivia. Claro que alivia. Paulo Sérgio. Eu não vejo dessa forma, mas se o Alex tem alguma informação, é importante salientar que no Brasil tudo pode acontecer. Infelizmente,
Nós vivemos um país que um dia você é bom, outro dia você é ruim, um dia você é valorizado, outro dia você é desvalorizado. Agora, tem que dar tempo ao tempo, até porque essa Ele equipe perdeu do Lucas São Paulo... Moura. Não tem jeito. Certo? Esses dois jogadores da frente, né, Caleri e Lucas Moura, são dois jogadores essenciais para essa equipe de São Paulo. Perder um desses dois jogadores, você perde praticamente aí, para não falar meio time, você perde um terço aí. A referência ali, perde né? a Uma das referência. referências Então, do time. tem que dar tempo ao tempo. Ele teve uma semana, 10 dias para treinar. Vamos ver. Vamos ver. Tem que Inclusive, pôr E o um Arthur? esquema tático, O alguma Arthur mudança que ele nova. trouxe. O que Arthur que é o vocês homem acham? dele, né? É Que o que jogador vocês que ele quis. Né? Ele ligou direto pro jogador, eu quero você aqui, É. deu certo, chegou. Tem que pôr pra jogar, e rápido, senão não vai dar tempo nem de dirigir. Não, o e Arthur aí no tem uma time. pressão agora no Arthur que Só tem não sei que se dar vai ser resultado. titular hoje já, porque mal treinou, né? Então talvez ele mude o esquema do São Paulo jogar colocando um homem de lado, mas não o Arthur ainda, e sim o Ferreirinha pelo lado esquerdo. A gente vai conferir daqui a pouquinho a escalação oficial do São Paulo, daqui a 20 minutos no máximo a gente já vai ter, mas a ideia do Roger é de colocar pelo menos um ponta, que seria o Ferreirinha, que vinha sendo reserva, e preparar o Arthur para que em breve ele também possa jogar e fazer, às vezes, de ponta direita, porque é por onde o Arthur joga. Que alguma coisa tem que ser feita rápido por ele, precisa, senão ele vai morrer abraçado com as convicções dele. Bom, na realidade, o Ferreirinha é mais jogador que o Arthur. Eu também acho. Para mim, o Ferreirinha é mais jogador que o Arthur. O Ferreirinha teve bons momentos no ano passado. Esse momento sumiu, não sei o que aconteceu com esse garoto. Fez gols, né? Ele fazia fez gols. gols importantes, até o Neto pegou no pé dele, o Dalu pegou no pé dele, você não vai fazer tantos gols. Quase Aí ele fez. cresceu, quase fez. Então é um jogador muito importante nesse esquema tático do São Paulo. Agora, o Roger, ele precisa entender o que está acontecendo lá no grupo. Então ele tem que trazer o grupo para Chamar pra si, uma conversa, chamar todo para mundo. si a responsabilidade e falar assim, ó, filho, se você não jogar aqui, você vai jogar onde? E é num jogo difícil, porque o Internacional, que vinha muito mal, ele pulou algumas posições já o 12º, porque ele ganhou 2 partidas seguidas antes da parada. Ele Tá ganhou do atrás do Santos na Corinthians. Vila, ele ganhou do Santos na Vila e da Chapecoense 2-0. Então o Internacional, que vinha tentando buscar uma reação, Tá indo. conseguiu buscar essa reação. Já são Tem 2 dois vitórias jogos seguidas. difíceis, né? E- 2 jogos difíceis. Pois Né? é. São Paulo agora e Corinthians no final de semana. Sim. Então, mas- são dois jogos se é difíceis. difícil pro Inter, pro São Paulo também é. Mas o São Paulo precisa fazer o resultado. E o até jogo do porque Corinthians é o aquele Roger jogo- Machado conhece bem onde Pois vai é, jogar. foi o né? último time dele. Foi o último time dele. Ele conhece muito Mas bem onde vai jogar. ele quase rebaixou o Internacional, Então, não foi mas isso? então, agora se eles conhecendo os pontos fracos dessa equipe do Inter, precisa colocar em prática lá. E esse jogo contra o Corinthians do Inter vai ser importante, porque os dois estão ali na tabela, né? Tá ali, ó, o Corinthians com 10 e o Inter com 8. Não, então, é um o jogo do Corinthians Jogão. tem que ver o que vai fazer hoje para domingo. Se perde hoje, domingo tem que ganhar de qualquer jeito. Você acha que se o Corinthians perde hoje e domingo o Dorival cai? Aí eu acho que bem cai, provável, gente. bem Eu provável. acho que cai. Mas antes do clássico? Eu acho Ah, que é, cai. porque se perde o clássico é pior. Que aí, Fala que aí- o Palmeiras derrubou mais um técnico. entendeu? É, você vai ver. E o Palmeiras? E o Palmeiras entra em campo amanhã, mas a gente já fala agora do Verdão. Boa noite, Alexandre Silvestre. O que o torcedor pode esperar desse retorno do time do técnico Abel Ferreira? Oi, Michele, fala pessoal. Palmeiras não terá força máxima amanhã contra o Grêmio. Líder Palmeiras jogando em Barueri às 9h30 da noite. Eu vou apelar para minha colinha eletrônica porque são muitos os destaques e eu quero ser bem preciso para vocês. Desfalques certos, a começar pelo técnico, professor Abel Ferreira expulso, cumpre a automática. João Martins comanda o time na área técnica. Vitor Roque está na transição física, hoje trabalhou no gramado, mas ainda não está 100% recuperado de um probleminha no tornozelo que vem incomodando o Vitor Roque, o Tigrinho, desde a semifinal contra o São Paulo do Campeonato Paulista. Não deve jogar amanhã. Piquerez operou o ligamento do tornozelo ontem à noite, já iniciou a recuperação aqui na academia. Brigam pela lateral esquerda no jogo de amanhã, o Arthur, que subiu outro dia da base, garoto, e o Jeff Tech precisa mostrar serviço. John Arias não deve ser problema, chegou mais cedo da data FIFA, porque a Colômbia jogou no domingo. Ele já treinou ontem, treinou hoje, deve ser escalado pelo Abel Ferreira.
tripé do meio campo titular, portanto, com Andréas Pereira, Marlon Freitas, que ficaram aqui na data FIFA treinando, mais o John Arias com liberdade ofensiva. Os argentinos do Palmeiras nessa data FIFA também não deverão ser problemas, porque tanto o Flaco Lopes quanto o Diay, o Flaco nem jogou ontem, Buenos Aires, aqui do lado, então não deve ter problema, eles devem ser escalados. Aí temos ainda as dúvidas do Gustavo Gomes e do Maurício, principalmente, voltam da Europa. O Gomes é um caso à parte, porque isso aí é maluco, capaz de chegar, testar, dormir, comer e jogar amanhã. Se não der pra ele, entra o Fux no time. Beleza, o Palmeiras aí contra o Grêmio. Então o Vitor Roque ainda não está totalmente recuperado, como o Alexandre Silvestre falou, dessa questão do tornozelo, uma pena. Mas será que está sacramentado que não joga? Porque às vezes dá assim, talvez, quem sabe, né? A gente fica tão muito na esperança. Estranhando muito esse problema do Vitor Roque com o tornozelo, até porque tornozelo não demora tanto assim para você retornar. Ele teve aí alguns dias, algumas semanas aí também, onde teve condições de fazer um tratamento mais profundo, mas eu tô achando estranho tempo, tudo. Né? Tô achando muito estranho isso aí. Em relação a essa questão dos jogadores ir para seleções e voltar, quando eu ia para a seleção e voltava, eu jogava mais ainda. Jogava mais feliz, jogava né? mais, você joga mais leve, você vai para a seleção, é outro ambiente, é outro momento. Hoje tem controle de carga. Você tem que tomar cuidado. Controle de carga. Como é que é? Você não pode desgastar a sua musculatura, você não pode correr riscos de se machucar, então você tem que se cuidar. Agora, os argentinos vão jogar pelo menos, o Diay e o Flaco Lopes principalmente. Devem jogar. O Andrés, o Marlon, esses todos vão jogar. Não, quem estava em seleção, eu digo. Fonte aérea. Fonte aérea, aqui do lado. Tranquilo. Controle de carga, que é o peso da mala. A mala é pesada. Tá. Ele carrega a mala. O Piquerez, né? A gente já sabe que tá fora, o Vitor Roque e o Abel Ferreira, mais uma vez desfalcando a equipe por expulsão, hein? Isso, o João Martins vai ser o técnico e no lugar do Piquerez, o Jefté, pelo que custou e por ter um pouco mais de idade, deve ser o titular, mas o Arthur é melhor que ele. E o Salazar chega agora com novidades do Santos. A diretoria do Peixe está planejando mandar mais jogos na Neoquímica Arena, é isso? Boa noite, Salazar. Exatamente, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente acompanhando o Gazeta Esportiva. O problema é que o Cuca não está muito afim, não. O Santos, informação apurada por nós aqui da TV Gazeta, o Santos tentou levar para o Morumbis a partida contra o Galo, a partida contra o Atlético Mineiro. Vai ser o primeiro jogo que o Santos será mandante depois da partida dessa quinta-feira contra o Remo. O problema é que o Cuca não quis. O Cuca definiu que quer jogar na Vila Belmiro, pela mística da Vila Belmiro, pela situação do Santos. Ele entende que é importante para o Santos, nesse momento, jogar na Vila Belmiro, mesmo que os resultados ultimamente não sejam tão positivos assim. E aí o Santos, então, cogitou a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, para enfrentar o Coritiba no dia 21 de abril pela Copa do Brasil. Mas o Cuca também não quer jogar esse jogo pela Copa do Brasil contra o Coritiba no estádio do Corinthians, por entender que tem que ser na Vila Belmiro. E aí o Santos, então, trabalha com uma terceira possibilidade, enfrentar o Coritiba novamente, só que pelo Brasileirão, dia 17 de maio, e essa possibilidade ainda está aberta, Michele. Muito bem. O que você acha do Corinthians, do Santos jogar mais jogos na Neoquímica Arena? Essa é uma prática, viu, Paulo, que o Santos vem tentando adotar já há algum tempo para também atender e privilegiar os santistas da capital. O Santos usava muito o Pacaembu, chegou até a cogitar usar o Ibirapuera. Por que não pode jogar no Pacaembu de novo? É grama sintética. E tem toda uma dificuldade lá financeira, de estrutura. O Pacaembu morreu, infelizmente, é muito triste isso que fizeram com o Pacaembu. É muito triste. Morreu para o nosso futebol. Então, o Santos pensa em alternativas. O Allianz Parque não dá também por conta do gramado sintético. O Santos até jogou no Allianz Parque, mas tem um gramado sintético. Então, o que sobra? O Morumbis e sobra a Neoquímica Arena. Mas então, isso do gramado é por causa do Neymar? Também, acho que é, né? Ou jogar em casa, né? Ou jogar em casa. Eu sou com o Cuca. Eu também. O jogador, ele quer jogar em casa onde ele se sente bem. Sim. Você jogar na Vila é completamente diferente. Você está em casa. O Morumbi sempre foi palco de clássicos, Sim. de grandes jogos. Então era sempre lá. Hoje não. Hoje o Santos tem a condição de jogar em casa.
É lógico, se for pensando em público, em arrecadação, Vai ser muito maior na aí Neoquímica. é melhor você trazer para São Paulo na Neoquímica. Salazar, essa escolha de estádio pelo Santos passa muito pelo futuro do Neymar na equipe. Você acha que após a Copa do Mundo, e ontem era uma coisa que a gente discutia aqui na bancada, após a Copa do Mundo, caso ele não seja convocado para a Copa, o Neymar continua jogando pelo Santos? Acredito que sim. O Neymar tem contrato com o Santos. Muita gente questiona se ele não vai antecipar uma aposentadoria, se esse não será o último ano dele. E uma não ida à Copa do Mundo pode levar a uma desmotivação muito grande no Neymar. Mas que ele cumpriria o contrato dele até dezembro, isso todo mundo garante que sim. Se ele vai estender no Santos ou em qualquer outro clube, já são outros 500, a gente vai ter que aguardar. Mas o último trunfo dele para ir para a Copa do Mundo, para muita gente no Santos, é dar ao Neymar um grande palco no dia 17 de maio, véspera da convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial dos Estados Unidos. E no dia 17 o Santos vai enfrentar o Coritiba no Campeonato Brasileiro. A ideia de levar para a Neoquímica Arena é também para colocar o Neymar no estádio, num gramado que ele gosta de jogar, um estádio maior do que a Vila Belmiro, e de repente ali ele pode ter uma grande apresentação e convencer no último dia Carlo Ancelotti. Será, Michele? Salazar, não é possível, gente. Nós estamos nessa contagem regressiva há mais de um ano. E aí, vai sobrar para o último minuto. Quem que chega no último dia sem estar com a lista pronta, gente? Eu duvido muito. No dia 17? Eu duvido muito. Não, o Ancelotti pensar em um jogo para convocar o Neymar. O Neymar é um jogador que ou está nos planos do treinador desde já ou não está. Ou não está. Então, pode até ser que o Ancelotti não está abrindo o jogo, o Alex não quer falar, mas ele no final ele vai levar, ou ele já está na cabeça, não vou levar e pronto, acabou. Não é depender se o Neymar vai jogar bem um ou outro jogo. Paulo, ele nunca convocou o Neymar só não vai se o Neymar se machucar. Eu penso assim. Alex, ele nunca convocou o Neymar. Nunca convocou. Acho que ele não tem tanta boa vontade assim Também de convocar, mas ele ao mesmo tempo também não Mas é a burro, pressão né? tá, Ele tá vendo que existe uma pressão até popular em cima disso. Porém, o que aconteceu ontem, a gente vai falar dentro do nosso programa, pode ter atrapalhado essa pretensão do próprio Neymar. Porque o Igor Thiago ganhou moral, principalmente o Endrick, que já vinha sendo falado que seria preparado para o próximo ciclo o Endrick e não para essa Copa. Enfim, vamos ver. Bom, a gente vai falar muito de seleção brasileira daqui a pouquinho, porque a gente está muito empolgado, a gente quer falar de seleção brasileira. Põe bandeirinha aqui, vamos começar a pintar a rua para a Copa do Mundo. Bolívia e Iraque se enfrentaram pela última vaga restante para a Copa do Mundo. O Iraque abriu o placar aos 10 minutos de jogo com Ali Hamadi. E o Paniagua pegou a sobra, empatou pouco depois, mas no segundo tempo o atacante Ayman Hussein definiu o retorno do Iraque a uma Copa do Mundo. Gente, depois de 40 anos. E tá uma festa lá, porque eles são apaixonados por futebol. Então o Iraque está na Copa. E quem também garantiu vaga ontem foi a República Democrática do Congo, em Guadalajara, no México. A seleção congolesa venceu a Jamaica por 1-0. Tuanzebe fez o único gol do jogo, já na prorrogação, depois do empate por 0-0 no tempo normal. O time africano vai para o grupo K do Mundial, que também tem Portugal, de Cristiano Ronaldo, Uzbequistão e Colômbia. Tanta seleção e a Itália não entrou, né? Inacreditável. E a nossa seleção enfrentou a Croácia em Orlando e não decepcionou. O primeiro gol da partida foi brasileiro. Matheus Cunha acionou Vinícius Júnior no contra-ataque, que após boa jogada individual encontrou o Danilo na área, chapando de esquerda para marcar. E foi olha, que jogada do Vini, do Danilo. A Croácia empatou com o Maier, que aproveitou a saída totalmente errada do Bento. Aliás, depois a gente tem que falar sobre essa falha do Bento. Mas o Endrick entrou no jogo, sofreu uma penalidade máxima convertida por Igor Thiago. No fim, o próprio Endrick enfiou a bola para o Gabriel Martinelli, né, deu essa assistência, e o Martinelli finalizou de esquerda para fechar o placar em 3-1.
Eu quero saber o que vocês acharam da performance do Brasil. E para mim ficou claro que o Endrick tem que estar na Copa, porque além de sofrer o pênalti, ele deu assistência, ele chamou o jogo, ele tem estrela, ele está com vontade. Vinícius Júnior também gostei da atuação dele, teve uma jogada incrível ali, que ele passa pro Danilo. E aí, Alex, estou empolgada, eu amo Copa do Mundo. Ah, eu também amo Copa do Mundo, eu amo a seleção brasileira, ao contrário de muitos brasileiros que eu conheço, inclusive colegas nossos que torcem contra, eu torço sempre a favor, eu torço mesmo pela seleção brasileira. E acho que o que aconteceu ontem foi muito importante. E eu coloco na conta do Endrick uma possível paz para o Carlo Ancelotti trabalhar nesses próximos tempos, antes da convocação final. Porque se o jogo termina empatado 1-1, você imagina a pressão que seria popular, inclusive? Nós estaríamos hoje aqui falando o quê? Cedeu o empate, a seleção não jogou nada, não tem Neymar, o Vinícius Júnior não resolveu outra vez, o Neymar vai ser convocado porque não tem ninguém que resolva. De repente entra um moleque de 19 anos, em 15 minutos, Paulo Sérgio, o cara resolve e mostra, eu tô aqui, por que só em 2030? Eu quero agora. Ele não sente a pressão, Paulo. Nós vamos para uns destaques aí. Fala do jogo e a gente já fala do Endrick. Marquinhos voltando, foi um bom jogo. Eu gosto muito do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que chama a responsabilidade, no 1 contra 1. Ele foi um jogador no primeiro tempo que desarticulou a defesa da Croácia. As principais jogadas saíam pelo lado do Luiz Henrique e nós não podemos esquecer disso. E também o Danilo. Danilo foi muito bem no meio-campo, completamente diferente do Andrei. Já tá convocado. Né? Esse passe do Matheus Cunha também. O Matheus Cunha é um jogador hoje na seleção brasileira que trabalha muito para a equipe. Trabalha muito para a equipe e muitos não ficam contentes com um jogador como esse. Mas Ancelotti tem preferência para esse jogador. E a falha do Bento? Não sei, cara. Vamos tirar o Bento e pôr o Hugo? Eu já tinha falado que o Bento, para mim, é um jogador como o Alisson, como o Ederson, são características iguais. O Hugo é diferente. Além dele pegar pênalti, é um goleiro que você tem que levar para uma Copa do Mundo, o que você não sabe o que pode acontecer. Bom, a TV Gazeta foi até as ruas de São Paulo para saber do povão se tivesse só uma vaga disponível para a Copa do Mundo. Quem você levaria? Endrick ou Neymar? Depois da partida de ontem, o Endrick, com certeza. Pensando no hoje, no Endrick. Neymar, ele tem história. Sem dúvida nenhuma, Endrick, o Pelé Endrick. Querendo ou não, Neymar é o Neymar. Eu gosto muito do Endrick, mas Neymar não pode ficar de fora não da Copa. Com certeza o Endrick, que o moleque entre campo, resolve e é iluminado. I think I will choose the one who here in Brazil. I will choose Neymar. É Endrick, ele fez um jogaço ontem. Neymar, o Endrick. Neymar já tem um tempão jogando, ele já tem os macetes. Eu já acho que o Neymar já teve a chance dele. Ele é mais influencer hoje do que jogador. Então acho que o Endrick merecia essa vaga. Deu 6-4, né? Pro Endrick. Pro Claro que tem muito a ver com o resultado de ontem. Agora aqui, bora! Seco, bate pronto, Endrick ou Neymar? Se fosse hoje para convocar. Levaria os dois. Ai, eu também. A mureta, Levaria os dois. a mureta. Não. Tinha essa opção para o telespectador? Não. Endrick ou Vocês só fizeram essa pergunta pro telespectador. Para os comentaristas tem. Para os comentaristas tem essa opção. Vocês não tem essa opção. Não? É a mesma opção. Endrick ou Neymar? Eu pensando numa Copa futura, eu levaria o Endrick. Mas que futura? É futura daqui 3 meses. Não, 1 mês e meio, e 3 meses. Não, é abril, maio, Eu junho. pensaria, quando eu falo Na isso... convocação final, pra gente saber quem vai, né? Ah, sim, Quando mas eu a falo Copa daqui, isso, sim. eu pensaria no Endrick para trazer uma experiência para ele dessa Copa do Mundo para 2030. Pera um pouco, você fala, é Endrick ou é Neymar? É um Endrick. só. Pra essa Copa. Endrick. E você, Alex? Se tivesse que escolher entre os dois hoje, só tem uma vaga entre os dois,
eu votaria no Hendrick, mas eu repito, eu levaria os dois. Os dois. Tira o João Pedro. Tira João Pedro. Os dois levariam os dois, mas se fosse para escolher um só, Hendrick. Mas você vê que eles fazem. Vocês são fogo também. Eles fizeram justo com quem? Com o Hendrick. Poderia ter feito com o Martinelli, poderia ter feito com o Marcos que o Cunha. Hendrick é sensação. Mas imagine Neymar, Marcos Cunha. Matheus Cunha. Neymar Quem ou foi o melhor Martinelli? em campo ontem? Danilo, disparado. O Danilo, mas o Hendrick também. Danilo é titular. Eu, particularmente, Luiz Henrique. Tudo bem, os dois foram muito bem. Cada um achou um aqui Danilo também. Santos. Danilo, pra mim, é titular no lugar de qualquer um no meio campo. Bom, sempre Tem que clubismo acaba a aí, não? data FIFA, o torcedor fica se perguntando como que o time dele vai se comportar, como é que vão ser os jogos. Então a gente traz para vocês informações que podem dar uma ideia. Nesse ciclo, desde 2023, cada time disputou 15 jogos, voltando de pausas para a seleção. Então, olha só, Corinthians e Palmeiras acumulam 60% de aproveitamento nesse recorte. O Santos acumula 47%. Já o São Paulo aparece com 33%. Foi o que menos, neste pós-jogo, aproveitou, né, nos últimos tempos aí. A gente vê que o Corinthians Corinthians e Palmeiras o melhor aproveitamento. Para vocês, qual dos 4 grandes de São Paulo volta após data FIFA melhor? Vai, Paulo Sérgio. Vai, Corinthians. O Corinthians tem muitos jogos difíceis aí, né? Enfrenta o Fluminense, desfalques, né? depois Internacional, depois Palmeiras, aí no meio tem Libertadores. Eu creio que nesse momento o Palmeiras. Palmeiras e você, Alex? Palmeiras também, até porque ele já vem bem, é o líder do campeonato, então teria que piorar muito para ficar abaixo dos outros. E né? tem elenco também, né? Tem elenco também, né? Nesse período onde vai ter muitos jogos. O Palmeiras volta mais completo, né? Volta mais pompudo, digamos assim, mais completinho. E quem volta pior? Quem está mais ali desfalcado? É o Corinthians, não é? Voltar pior, eu creio que vai depender muito do Santos. O Memphis não vai jogar. O Cuca vai fazer nessa equipe do Santos aí. A gente só vai ter essa resposta quando a gente vê o time em campo, quando a gente vê os times em campo, né? Agora é tudo teoria, não sei. Mas o que a gente faz? A gente faz muita teoria aqui. É verdade. É só teoria. Alex, você me quebra aqui. Mas é verdade. É só teoria. Eu sei, Alex, não sei. Você tem razão, Mi. Mas assim, a maior dificuldade, eu acho... A conversa do boteco, Alex. Então, mas nessa conversa do boteco, eu acho que o Cuca tem mais dificuldade, porque o Santos não está desenvolvendo com o Neymar, sem Neymar, com o Tassiano, com o Gabigol, sem Gabigol. Então, em tese, o Santos tem mais dificuldade pelo material humano, e os que são bons não estão vingando, não estão correspondendo, entende? Eu acho que é o Corinthians, porque eu não tenho o Memphis, porque tá com um monte de desfalque. Pode ser também. Deixa eu falar agora o seguinte, o Campeonato Brasileiro começou a todo vapor, principalmente para os times de fora do eixo Rio-São Paulo. Apesar de não terem o mesmo investimento, os clubes de outras regiões do país vêm mandando bem nesse início de temporada. O Brasileirão ainda está só no começo, mas já tem time aprontando para cima dos clubes de maior expressão. É o esquadrão, não tem jeito! O Bahia de Rogério Ceni dá indícios de que vai brigar por grandes objetivos novamente. O Esquadrão de Aço é o 6º colocado do Brasileirão e já superou rivais como Corinthians, Vasco e Internacional. Se a gente mantiver esse esforço, essa dedicação, conseguiremos também manter nossos sonhos maiores. Se nós não tivermos o esforço, temos que diminuir os sonhos que a gente tem pela frente. O Vitória, por sua vez, vem tendo um começo um pouco mais modesto, ocupando o 10º lugar na tabela. Mas já venceu times como Atlético Mineiro e Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro de 2025. O início arretado de Bahia e Vitória vem fazendo os rivais ligarem o alerta. Mas não são apenas os clubes nordestinos que estão fazendo bonito neste início de Brasileirão. O Atlético Paranaense, recém-promovido à Série A, assumiu a vice-liderança do Brasileirão com a goleada sobre o Botafogo por 4-1. Mais difícil do que evoluir é a manutenção disso. E temos que saber que os adversários também vão vir diferente contra nós agora. Talvez eles não estavam olhando para nós assim, com tanta competitividade.
Já o rival Coritiba venceu o Cruzeiro em pleno Mineirão e o Corinthians na Neoquímica Arena, figurando em 7º lugar na tabela. E até mesmo o Remo, vice-lanterna do Brasileirão, vem sendo capaz de dar dor de cabeça aos times que brigam lá em cima na tabela. Na última rodada, a equipe paraense goleou o Bahia por 4-1. Antes disso, já havia empatado com o Inter e Galo. Até o fim da temporada, muitas águas irão rolar, mas o início do Brasileirão vem dando sinais de que o campeonato, mais uma vez, promete fortes emoções. Alex, Paulo, dessas equipes que nós mostramos aí, na opinião de vocês, qual se destaca mais? Bom, eu poderia falar aqui o Atlético Paranaense, porque está em segundo colocado, mas eu vou falar aqui o Curitiba. O Curitiba fez um jogo muito especial contra o Corinthians na Neoquímica. É um time bem armado, bem posicionado, então é um time que está surpreendendo. Eu creio que a maioria, para não dizer quase todos, iam falar que o Curitiba estava ali para cair. E não, muito pelo contrário. Tem razão. O ponto negativo do Coritiba foi perder o clássico regional. Quando você perde um Atletiba, tem um peso. Igual você perde aqui um clássico daqui, um derby, é complicado. Então o Coritiba acaba baixando um pouquinho o farol nesse momento do campeonato por ter perdido para o Atlético Paranaense, que vem de 3 vitórias seguidas e é o vice-líder do campeonato. Mas a gente pode dizer que os dois times paranaenses estão fazendo uma campanha muito acima das expectativas. Ao passo que o Bahia, por exemplo, que a gente sempre espera algo maior pela estrutura, pelo dinheiro injetado, pelo Rogério Ceni, tem tropeçado bastante. O Bahia não vem bem, precisa reagir em cima até do que o próprio Rogério falou. Se a gente não tiver vontade de não mostrar isso em campo, não adianta sonhar, vai ficar só no sonho. Deixa eu dar um recado para quem está em casa. Muita gente chega no Gazeta Esportiva, 18h37, 18h30, e depois começa a mandar mensagem nas redes sociais. Ah, vocês não falaram do Lingard, vocês não falaram da seleção, vocês não falaram do Neymar. Gente, o programa começa às 18 horas, tá? 18 horas. E a gente sempre começa com notícia exclusiva. Então, depois não adianta ficar mandando mensagem reclamando nas nossas redes sociais, tá bom? Então, porque começa às 18 horas e sempre com notícia quentinha e exclusiva que você só confere aqui. Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de tênis de mesa. Em Macau, na China, Calderano venceu o sueco Christian Karlsson de virada por 3-2. Logo depois, Takahashi derrotou a romena Bernadette Zokis por 3-1, também de virada. Saiu a escalação do São Paulo e a Marina está voltando para contar quais são os escolhidos pelo técnico Roger Machado. Tá contigo, Mar. É isso, Michele. Saíram os 11 iniciais do Roger Machado e tem estreia, hein? Então vamos lá. Campinho na tela para a escalação do São Paulo contra o Internacional, com Rafael no gol, Lucas Ramon, Tolói, Sabino e Wendel fechando a defesa, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Arthur fazendo a sua estreia, Luciano e Caleri. Esses são os escolhidos pelo técnico Roger Machado para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio contra o Internacional. Lembrando que Alan Franco ficou aqui em São Paulo, não viajou por conta de dores na panturrilha. Lucas também é desfalque, tratando aí problemas na costela, fraturas na costela. O Arboleda está no banco de reservas, alguns torcedores aí se perguntando por que o Rafael Tolói, uma escolha técnica e ao que tudo indica. Tapia e Bobadilha são desfalques porque atuaram durante a data FIFA, inclusive ontem o Bobadilha jogou por 90 minutos, então esse é o time do Roger Machado. Lembrando que além do Arboleda no banco, o São Paulo também tem o Cauli, que era aí que estava sendo um dos escolhidos, mas ele optou pela estreia do Arthur, e o TT da base também foi colocado aí, está entre os relacionados, além do lateral Moreira, que pode receber uma chance. Michele. Muito obrigada, Mar. O que vocês acharam da escalação do time do São Paulo? Era o Arthur e o Ferreirinha. Eu falei que o Roger ia colocar algum ponta. O Arthur entrou. Então, a tendência era o Ferreirinha, já vi treinando há mais tempo, o Arthur chegou essa semana. Mas ele preferiu já colocar logo de cara o Arthur, indicação dele.
joga pela ponta, só que pela direita, não pela esquerda. Então que o São Paulo iria jogar assim, a gente já tinha quase que certeza. E agora está confirmado. Até porque o São Paulo precisa de um jogador de profundidade. O São Paulo precisa. Essa caída do Ferreirinha atrapalhou muito essa equipe do São Paulo em termos de velocidade. Então, o Lucas, quando fazia esse trabalho, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, ele puxava os contra-ataques e dava velocidade para a equipe. Então, o Arthur hoje é esse jogador que precisa trazer velocidade. Não sei as condições que ele se encontra hoje, porque eu não gostei do Arthur que foi para o Botafogo. Não, é que ficou na reserva, o Arthur não é do Red Bull, né? Isso. Então, aí vamos falar que no Bahia também ele foi bem. E no Zenit. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer no São Paulo. É uma grande oportunidade, é um grande clube, é um jogador que precisa mostrar para o torcedor para que chegou. E é um jogo Agora, o Tolói até outro dia estava para ser vendido. Quase saindo. Ele estava quase saindo. Então você vê a mudança, você vê a cabeça do treinador. Fica aqui e já põe ele de titular. Tá igual cabeça de treinador, igual de juiz, né? Bom, enfim, vamos lá. É muito importante esse jogo pro São Paulo, porque o Internacional vai fazer de tudo para ganhar e ultrapassar o Corinthians na tabela. O Inter está em 12º. Se ganhar 3 pontos, vai para 8, 9, 10, 11. Vai para 9º lugar, ali, 9º, 10º lugar na tabela. E aí fica empatado. 8º lugar, porque tem Grêmio, Vasco, Vitória, todo mundo. Não, Vitória está com 10. Ele ficaria com Grêmio 11, Vasco 11, Inter 11 pontos, todo mundo ali embolado no 8º lugar. Então, o Internacional pode fazer esse salto de 12º para 8º com uma vitória, entendeu? Mas aí tem saldo de gols, aquelas coisas que a gente sabe. E o São Paulo, se ganhar, se mantém lá em cima, mas se perder, tá em 3º, aí começa a cair, aí começa a virar aquela chacota. Printou a tabela? Não printou a tabela? É um jogo que... jogo, um empate lá pro São Paulo já é bom. Já é bom. É bom nada. É bom, é vitória, gente. O que é isso? Não é mau resultado lá, não. Ó, vamos falar do Corinthians. Cadê o tan? Cadê? Ó, viu o Corinthians? O Pachecão não tá aí hoje? Tô curiosa. Já viajou na Páscoa, o Pachecão? Tô curiosa pra saber qual deve ser a escalação do Coringão. Hoje tem jogo, Bazejo. Bora! É isso, Michele. Hoje tem jogo, a escalação ainda não saiu, mas há uma expectativa enorme em relação à possível titularidade de Jesse Lingard. A estreia do atacante inglês pelo Corinthians, o jogador vem treinando há um mês no CT Joaquim Grava, então teve um privilégio que os seus companheiros não tiveram, de fazer uma pré-temporada longa, se preparar de forma ideal, até porque o Lingard não joga desde o início de dezembro. Ele vinha atuando no futebol sul-coreano, então vem de um longo período de inatividade, são quase 4 meses afastado dos gramados. Mas a pressão sobre o atacante inglês já é grande. Primeiro, porque ele teve esse período suficiente para se preparar, né? 1 mês de treinamentos. Segundo, porque foi apresentado como novo reforço de uma maneira especial na Neoquímica Arena, depois foi ao gramado, interagiu com a torcida no estádio, uma apresentação nos mesmos moldes da de Memphis Depay. Por falar em Depay, como ele se recupera de lesão, né, o holandês, há expectativa internamente de que Lingard possa ser o substituto de Memphis Depay. Como a gente trouxe na primeira entrada, a escalação do Corinthians para o jogo contra o Fluminense deve ter Felipe Longo no gol, tem também Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, e Matheus Bidu na lateral esquerda. Meio campo com Alan, André, Matheus Pereira e Breno Bidon, e a dupla de ataque Jesse Lingard e Yuri Alberto. Provavelmente é com esse time que o técnico Dorival Júnior busca acabar com o tabu de 7 jogos sem vencer na temporada, viu, amigos? Quero saber uma coisa do jogador, porque nós temos um jogador aqui na bancada, né? Isso é muito bom. É muito bom ter um jornalista competente como Alex Miller, mas é bom também ter um jogador, ainda mais um campeão, né, do mundo. Quando um atleta não está atuando desde dezembro, a gente está, hoje é 1º de abril. Ah, eu não fiz uma brincadeira de mentira, né? Tinha que ter feito alguma mentira. Tá? Mas assim, hoje é 1º de abril. São vários meses sem jogar, tá treinando e tal. Isso isso interfere na performance? Interfere.
Interfere, Mesmo ele até estando porque. treinando? Não, mesmo treinando. 4 meses, né? 4 meses é muita coisa. Mas quando o jogador tem qualidade, já você não vê tanto a interferência assim. Ele acha os atalhos. né? Ele acha os atalhos. Agora, a exigência no Corinthians é completamente diferente do que no sul da Coreia. A intensidade, né? A exigência aqui é completamente diferente. Agora ele vai jogar com um torcedor no estádio. Não vai, não sei como que é lá e Não tal. com plateia, de teatro, Batendo bate pau, palma. faz uma jogadinha, bate palma. Aqui não, fez uma jogada errada, já é a vaia. Então, Você queria saber a interfere. temperatura da Coreia do Sul em dezembro? Não, em dezembro não. Eu gostaria de saber como é o clima lá, para entender como ele chega aqui, Bom, entendeu? lá, ó, em dezembro tava 0 graus. Aí, ó. Entendeu? Ele Máxima já de 7 graus. Ele já está num clima completamente diferente. Então, um jogador desse pode até sentir o calor do Rio. Pode. Ah, sim, não tá acostumado. Não está acostumado. Bom, seguinte, turma, Gazeta Esportiva de hoje ainda tem informações sobre a dívida do Corinthians com o atacante Memphis, a sequência complicada do Palmeiras e mais informações sobre o São Paulo. A gente já volta. Ficaram com saudade? Nem deu tempo, né? A gente está de volta com mais Palmeiras no Gazeta Esportiva. O Verdão vai encarar uma sequência pesada de jogos. Não é isso, Silvestre? Exato, e tem jogadores entrando aqui na academia porque o Palmeiras se concentra hoje à noite para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Então uma sequência num recorte de futuro próximo de duelos importantes do Verdão, com estreia em Copa do Brasil e em Libertadores da América. Amanhã o Grêmio em Barueri, porque vai ter show no Allianz Parque. Então Palmeiras e Grêmio amanhã 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. Depois no domingo o Palmeiras joga em Salvador contra o Bahia na Fonte Nova, 19h30. Libertadores da América, estreia fora de casa dia 8 de abril contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. E depois dessa estreia na Libertadores tem derby, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, no dia 12 de abril, 19h30. Grande jogo, grande rivalidade. E um pouquinho mais adiante, não coloquei na lista, mas só para marcar presença e território aqui para vocês, 22 ou 23 de abril, a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil contra Jacuipense. O jogo será mando do Palmeiras. A ideia para essa partida é resolver a parada aqui para poder poupar no jogo da volta, que será só em maio. Então vamos nesses 4 jogos aí. Palmeiras e Grêmio. Dá para ganhar, Alex? Ah, com certeza. O Palmeiras é o favorito. Mesmo jogando na Arena Barueri, certo? Mesmo. Porque o Grêmio tá aqui, ó, na tabela, tá onde o Grêmio? Tá na tabela, tá em mas 8º. Sim, não, é um jogo equilibrado, é um jogo bom, um jogo de 2 times importantes e que vivem bons momentos. O Grêmio, na realidade, muitos altos e baixos, né, Alex? Muitos altos e baixos. Ok, próximo, Palmeiras e Bahia. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, mas fora de casa. Mas é difícil. É na Fonte vai Nova. haver muito, vai haver muito se o grupo tá cansado ou não, porque aí começa a viagem. Grande cobertura no mesa redonda desse jogo, hein, de Palmeiras e Bahia. Aí próximo, Júnior Barranquilla, começando pela Libertadores. Esse é o mais fácil de todos. É? Até porque não é nem em Barranquilla, o jogo que é a casa do Júnior Barranquilla, é em Cartagena, que é quase como um campo neutro. Então, e o Palmeiras é muito melhor que o Júnior Barranquilla. Então, E aí, Paulo, passa? Libertadores, É tranquilo, Pé passa nas tranquilo. costas, então. Passa 3x0 tranquilo. pro Palmeiras. Por aí. E pra terminar, aí tem o Corinthians. Aí Esse é jogo o mais difícil. Esse é o jogo mais difícil. Esse é o mais difícil. Peraí, Na Neoquímica, na Neoquímica, Neoquímica? Ah, eu quero ir nesse jogo. É que Isso. dia que cai? Domingo. É nesse aí. Eu vou nesse jogo aí, ó. Tô anotado. Que dia vai ser, diretor? Dia 12, Eu domingo. vou, dia 12 de... Ai, 12 de abril? Não tem alguma coisa na igreja? Eu vou, mas eu vou. 12 de abril. 12 de abril eu tô lá. Paulo, você vai também, você me leva. Bora ver Corinthians e Palmeiras. Vou levar as crianças. Eu quero né? ir também, me leva, Paulo. Vamos, Alex. Vamos. Aí as crianças têm que decidir se você é tudo corintiano ou se você é palmeirense, de uma vez por todas. E vamos pro Parque São Jorge, porque Memphis Depay é o assunto agora no Gazeta Esportiva. Avisa o grupo do condomínio. Pode mandar, que agora o Marcelo Bazeggio vai falar tudo pra gente. Ele levantou a dívida do Timão com o holandês. Aumentou o Bazeggio, é isso? Pois é, Michele, o Memphis Depay, estando em campo ou não,
segue sendo manchete no Corinthians. A Gazeta Esportiva já havia trazido com exclusividade a dívida milionária que o Corinthians vinha acumulando com o Memphis, né, que superava os 30 milhões, sobretudo após o título conquistado da Supercopa do Brasil. É uma dívida grande em relação à premiação, né, metas batidas, né, e que haviam sido estipuladas no contrato. E aí é o seguinte: o Memphis Depay, de acordo com o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovesan, precisa receber mais de 40 milhões. Então essa dívida que superava os 30 milhões que nós trouxemos com exclusividade, já aumentou para mais de 40 milhões. E aí o torcedor se questiona, poxa, o Corinthians está devendo tanto dinheiro ao jogador holandês e aí ele sofre uma lesão e viaja para a Europa. Pois é, o Memphis Depay viajou para a Europa para se consultar com médicos da sua confiança, ser acompanhado de perto pelos profissionais da seleção holandesa, e a expectativa, conforme nós apuramos, é de que Memphis Depay esteja de volta ao Brasil até o fim desta semana, no mais tardar no sábado. Então, em breve, Memphis Depay volta a trabalhar no Corinthians e inicia, ou melhor, reinicia o seu processo de recuperação no CT Dr. Joaquim Grava, viu, amigos? Gente, eu ouvi direito, a dívida está em 40 milhões, mas não é possível um negócio desse, gente. Mas até outro dia estava 30. Então, mas como assim? 10 milhões? É, só você não pagou um salário, não pagou... não, gente. Juros, não, e agora que ele está machucado, para de pagar? Não. Bom, não para. Não, para de contar. Devia parar de contar. Porque a cada mês que passa, os juros fazem a dívida. Gente, eu, particularmente, eu tinha falado aqui já semana passada que não deveria nem ter viajado. Um jogador com uma lesão dessa, com um problema desse, trata aqui, se resguarda aqui, fica por aqui, mas infelizmente gente, é completamente olha, diferente. O Memphis é um jogador espetacular e tudo mais, não tem o que falar, mas 40 milhões, gente, 40 milhões. Até já, Joana. Hora do nosso giro de basquete. Vamos ver o que rolou no NBB e no basquete norte-americano. No Novo Basquete Brasil, o União Corinthians venceu o Flamengo por 96-91. A equipe gaúcha foi sólida na defesa e controlou bem a partida. Com desfalques, o Flamengo perdeu a chance de chegar à vice-liderança da competição. Pela NBA, show de Luka Doncic na vitória dos Lakers sobre os Cavaliers. O esloveno anotou 42 pontos com 6 bolas de 3, além de 12 assistências e 5 rebotes. Os californianos chegaram a 9 vitórias nos últimos 10 jogos, engatando um ótimo ritmo e chegando mais fortes para a disputa dos playoffs. Vamos fazer a projeção dos próximos jogos aqui? Então vamos lá. São Paulo e Inter, para vocês, quem vence? Eu creio que é um jogo de empate. Não, eu ia falar que empate não. A gente quer saber quem vence. Ninguém, então. Tá bom, para você empate? Empate. Pra você também empate? Para mim, o São Paulo vai ganhar de 2-1. Boa, assim que eu gosto. E você? Para mim, o São Paulo vai ganhar 2-1. Tá bom. Agora, Corinthians e Fluminense. Vai, Mureta, empate? Maracanã, hein? Maraca, o Corinthians está bem. E o Lingard eu quero ver hoje. 2-1 Corinthians. Pra mim vai ser 2-1 pro Fluminense. Palpite, né? Gente, tá acabando o programa. E amanhã, Palmeiras e Grêmio? Palmeiras. Verdão, 2-0. 2-0. Mas o Grêmio traz lembranças tão lindas. 2-0 Palmeiras. Palmeiras? 2-0 Palmeiras. Vai dar empate. Um beijo pra vocês. Amanhã, 6 da tarde, a gente tá junto. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.